Então, pessoal, né, voltando, né, sobre o meu filho, aí, gente, aí ela tirou, ele começou, viveu, isso foi em 2011, ele passou 3 anos lá, e 3 anos serviu para ele aprender, né? Todos os dias, gente, eu estava lá. Às vezes vocês vê a cara das pessoas aqui, mas não sabem o quanto essas pessoas já, quantos obstáculos, quantos problemas essas pessoas não já passou, né, gente? E quando isso aconteceu, quando eu me separei do pai deles, ele tinha 9 anos, e quando isso aconteceu, ele tinha 21, ia fazer 22, foi em fevereiro de 2011, em abril ele completou 22 anos. E, pessoal, eu criei esses meus 2 filhos sozinha, que eu sofri muito, pagava aluguel, as casas eram de tábua, era um banheiro para todo mundo, um banheiro para 7 pessoas que tinha nos quartos de aluguel, era de tábua na época, até o banheiro também era de tábua, quem estava dentro via quem estava fora, a gente para tomar banho tem que botar uma toalha para as pessoas não verem, e ainda tinha aquele banho corrido, porque tinha outras pessoas que queriam vir ao banheiro, as casas, pessoal, imagine todo tipo de inseto, pessoal, aparecia, todo tipo, pessoal, o roedor, que eu não quero falar o nome, o roedor grande assim, pequeno, grande, cobras, lagarto, barata, pessoal, tudo que você possa imaginar, porque assim, casa de tábua com o tempo, ela começa a apodrecer no pé e fica aqueles buracos. E, gente, tinha dia que tinha 2, 3, eu não dormia com ele bagunçando na cozinha, que a casa era 2 cômodos. 2 cômodos tem isso, viu? 2 cômodos para 4 pessoas, um quarto minúsculo, do tamanho desse que eu tô. Era uma cama de solteiro, uma de casal. A de solteiro dormia meus 2 filhos, que na época ainda era pequeno, e um guarda-roupa. Um guarda-roupa, naquele tempo, aqueles guarda-roupa antigo, de compensado. Aí era assim, né? 8 anos e eu sem esperança nenhuma, porque o homem não tinha profissão, trabalhava em armazém, descarregando caminhão, ajudante, era de ajudante. E a gente pagando aluguel, água e luz. Não era caro porque a casa não valia, mas imagine para tirar o sustento da família e tirar essas coisas. Então, a minha fé era zero, porque, gente, a gente só acredita no que o dinheiro pode fazer. Mas antes do dinheiro, vem Deus com providência. Então, eu recebi uma proposta para vir tomar conta de uma casa aqui onde eu moro hoje, aqui nesse setor não. Eu já fiz uma filmagem, mostrei uma rua mais ou menos, um bairro mais ou menos nobre. Então, porque aqui onde eu moro é favela, e lá é um bairrozinho meio que nobre, tudo pertinho, supermercado, escola, parada de ônibus passava na porta. Então eu vim para tomar conta, porque essa pessoa comprou e a casa já tinha sido invadida por uma mãe de 7 filhos, e ele ficou com medo de perder a casa, porque se a casa estava lá fechada, então, para a justiça, era uma pessoa com 7 filhos, estava na rua, então precisava mais do que quem comprou e não estava utilizando. Então, pessoal, essa pessoa fez essa proposta aí, ao pai de meus filhos, eu disse assim, aí eu disse, menino, aí ele veio falar comigo, eu disse, menino, tu ainda está pensando. Aí ele disse, então pronto, vamos cuidar, vamos dizer ele que a gente quer. Aí a gente veio para cá. Gente, a casa parece para mim, era um palácio. A casa, 2 quartos, aí ficou um para mim, para meus 2 filhos, sala, cozinha. À frente, pessoal, dava outra casa, toda murada, de tão grande que era. O quintal é que era menor, a área de serviço era menorzinha. Mas tudo espaçoso, a cozinha era grande, o quarto era grande, a sala era grande. Eu nem acreditava, pessoal, naquele sonho. E ele tinha feito uma promessa para a gente, que quando a gente saísse, não ia ficar à toa. Então, então eu peguei, eu não quis nem saber, gente, que ele botou eu lá pro tempo, a gente lá por tempo indeterminado. Já era uma maravilha. Então, e outra coisa, pessoal, meu marido só vivia, né, o pai dos meus filhos só vivia desempregado. E quando estava desempregado, a sorte é que na época eu fazia unha, e a gente, quando estava aquele aperto, sempre tinha um trocadinho. E isso, pessoal, eu fazia unha. E o movimento era bom. Antes de eu vir morar nessa casa, nessa casa ninguém me conhecia. Aí o negócio ficou mais estreito. Mesmo assim, a gente foi seguindo, prosseguindo. E isso, quando fazia mais ou menos um ano, essa pessoa arrumou uma pessoa, noivou e ia precisar da casa. Aí ele avisou, né? Aí que ia precisar da casa.
Mas, apesar disso, ele avisou até muito em cima, porque ele só deu 2 meses para a gente sair, desocupar. Aí, ele disse: "Comece a procurar um lugarzinho de tal", aí me deu o preço que a gente podia, na época, R$ 100, porque tinha, sabe, pessoal, terreno em Invasões que era baratinho. Aí apareceu esse terreno aqui onde eu tô. Aí apareceu esse terreno aqui, que esse terreno, era de Invasão. Já faz 31 anos que eu estou aqui. Então, esse terreno, ele era, eh, só dava uma casa. Só que atrás, que isso aqui era uma pequena lagoazinha. O lugar baixo, aí a água ficava, empoçava ali. Aí teve uma pessoa que invadiu para trás e não quis por conta da água. Aí passou para mim me deu mais um pedaço que dava outra casa. Que, como tem lá atrás, né, outra casa. Aí foi essa pessoa que perguntou se a gente queria. Aí a gente começou a aterrar e construímos também de tábua. E nessa casa de tábua, sem contar, pessoal, que essa casa que eu morei, que eu pagava aluguel, que eu paguei aluguel 8 anos, entrava água também. Todo inverno a gente enfrentava água, todo inverno, porque essa área lá é muito baixa e muitas casas inundavam. E pessoal, teve uma cheia que deu, que a gente tinha feito uma feira na sexta-feira à noite, no outro sábado de manhã. Pessoal, quando eu acordei já estava tudo cheio de água, que quanto mais chove, mais o sono fica gostoso. Então, quando eu acordei, perdi tudo, até o bombril enferrujou, o sal, o açúcar, só tinha o pacote vazio, a farinha. Chega, a feira inteira eu perdi, inteira, porque foi uma feira de tudo que a gente fez. Agora imagine bolacha na água, biscoito, essas coisas, farinha, essas coisas. Nada prestou, né, gente? Que a água vinha, na frente tinha um canal, a água vinha de canal, quando transbordava. Aí, pessoal, eu sei que quando eu vim morar nessa casa, eu comprei esse terreno, aí fiz de tábua, passei mais 8 anos, no mesmo processo de tábua, entrando água, que a gente aqui mora perto da praia, o local também é muito baixo, e eu fiquei 8 anos dentro dessa casa. Aí chegou um certo dia, né, coisa de Deus mesmo, meu irmão é marceneiro, arrumou um serviço aqui perto, e eu não moro tão perto do meu irmão, é duas condução para chegar lá, 3 condução para chegar lá, na casa da minha mãe. Meu irmão veio acertar um serviço aqui, deu vontade dele vir na minha casa. Quando chegou aqui, ele disse assim, olhou minha casa todinha e perguntou quanto eu gastava, quanto era que eu ia gastar para começar. Aí eu falei, rapaz, estão dizendo para mim que só 2.000 tijolos eu vou gastar na base, por conta da água que dá aqui. Aí ele pensou assim, aí disse, eu tô para pegar um serviço ali, deu o meu orçamento, a mulher vai pensar. Aí eu peguei, aí se tudo der certo, eu vou passar aqui, vou te dar esse começo dessa ajuda. Aí, gente, veja só, aí se passou uma semana e nada do meu irmão aparecer. Aí eu peguei, gente, aí eu falando sozinha com os meus botões, como seria o ditado. Aí eu falei assim, meu Deus, que eu já fui evangélica, sabe, pessoal? Me afastei, porque me envolvi com uma pessoa que não era evangélica e terminou que eu saí da igreja. Aí eu disse assim, meu Deus, será que Doda vem mesmo? Que o nome dele é Doda, o apelido dele é Doda. Aí eu peguei e disse assim, ou ele falou por falar, eu escutei no meu ouvido assim, servo meu não mente. Passou assim um vento. Aí eu disse, perdão, Senhor, misericórdia, perdão, Senhor. Eu calei minha boca. Na outra semana meu irmão veio. Aí comprou 3.000 tijolos. Ele disse, tu vai fazer 2 cômodos, que a minha casa era de tábua, mas era grande. Tinha 2 quartos, tudinho, sala, cozinha. Era bem grande, os cômodos grandes. Aí ele disse, mas tu vai fazer só 2 cômodos para começar. E depois eu faço o restante. Ele falou, depois eu faço o restante. Aí, pessoal, eu sei que depois as coisas para mim aqui foi melhorando, sabe? Eu fui arrumando, arrumei trabalho nas casas das pessoas para fazer unha nas casas. Lá, 3 clientes que eu tinha, já dava para fazer uma feira básica, porque na época eu cobrava R$ 10 cada unha, e R$ 10 na época valia um pouco. Já foi melhorando, gente. Aí meu irmão começou a construir e eu comecei também, começou a aparecer cliente também aqui em casa, eu comecei a construir. A pessoa que eu vivia é pedreiro, aí levantou, né? Mas voltando um pouquinho atrás, pessoal, no assunto, esse pai de meus filhos, ele não tinha profissão.
Aí, na época, ele começou a ajudar uma pessoa que tinha uma mercearia, uma granja, que vendia galinha e outras coisinhas. Aí ele pegou, essa pessoa pegou, tirou a carteira dele. Ele ia lá, ajudava, não cobrava nada, começou a ajudar a pessoa, viu o interesse dele. Aí, sabe o que essa pessoa fez? Tirou a carteira dele. Quando esse homem começou a melhorar de vida, aí começou dizendo a mim que não vinha dormir em casa porque à noite ganhava mais. E eu, né? Tudo bem. Aí começou a trabalhar à noite, arrumou uma pessoa e estava com um envolvimento com essa pessoa, que ele sempre me traiu, esse pai dos meus filhos sempre me traiu. Eu vivi com ele 12 anos, mas foi 12 anos de aperreio na minha vida, de pessoas na rua de casa, de amigas que chegaram na minha casa, ele dá em cima de amigas que chegaram na minha casa. E, gente, pessoal, se esse vídeo não chegar até o final, é a memória do celular que não aguentou. Então, pessoal, que tem vários vídeos dentro ainda, vários não, tem 3 vídeos dentro ainda para eu soltar. Então, gente, o que ele fez? Em vez dele pegar, dar prioridade à família dele, que sofreu junto com ele, não. Se envolveu com essa pessoa. Na época eu ia fazer 30 anos, tinha 29, e essa pessoa tinha 21 anos. Era bem nova, né? A idade hoje em dia é a idade que a filha dele tem, a Andresa, 41. Então, gente, ele pegou, começou, só chegava em casa para trocar de roupa, trabalhava de noite, trabalhava de noite. Agora, dinheiro que é bom, ninguém via. Não se via. A choradeira era a mesma, a situação de vida era a mesma. Então, o que aconteceu? Ele foi se envolvendo e foi desprezando a gente, desprezando. Na época, meu filho tinha 9 anos, a menina tinha 12. Então, eu sempre disse a ele que no tempo que meus filhos crescessem, eu não ia aguentar a vida toda. E realmente, foi isso que aconteceu. Eu comecei trabalhando, aparecendo coisa para me fazer. Lá também sempre pintava uma faxinazinha na casa que eu fazia unha. Nessa casa, pessoal, eu trabalhei 12 anos nessa casa. Saí porque eu botei essa barraca que eu tenho hoje, que faz 16 anos que eu tenho essa barraca. E depois que eu botei essa barraca, as coisas começaram a melhorar porque entrou mais. De tudo a minha barraca tinha, gente. De tudo. Ketchup, maionese, óleo, sardinha coqueiro, maisena, leite, tudo que você possa imaginar eu tinha na barraca. Era tipo uma merceariazinha que você vê, a minha barraca é pequenininha, mas o que não cabia eu botar tudo dentro de um balde. Hoje em dia ainda existe esse balde na barraca, que eu guardo compras. Porque de vez em quando aparece aquele roedor pequenininho, aí sempre eu guardo as coisas no balde. Então, pessoal, graças a Deus, para mim tudo foi fluindo, foi dando certo. Então, isso para mim é um testemunho, porque se você voltar atrás, se você botar na memória o que eu contei para você atrás, foi um sofrimento a minha vida. Então, depois disso, pessoal, eu fiquei só, tentava com uma pessoa, tentava com outra, não dava certo. E, pessoal, também vou dizer para vocês, fora os livramentos de morte que o Senhor já me deu, com relacionamento que eu, nesse intermédio, eu conheci o pai de meus filhos, não. Era um dono de casa, tirando essa parte de mulherengo, não era tão ruim, porque também não tem ninguém perfeito. Então, só aparecia pessoas que em vez de ajudar, só quer se aproveitar do pouco que você tem, entendeu? E com respeito à minha casa, meu irmão ajudou a primeira parte e depois as coisas foram melhorando para mim. Eu disse para ele que não precisava. Eu disse a ele, né, agradeci e disse, não precisa não, porque também ele não é rico, ele é uma pessoa esforçada. Ele não é rico, né? Então, pessoal, 3 filhos, casado, tem 3 filhos. Então, eu disse assim, não precisa não. E o resto, pessoal, eu fui fazendo do jeito que eu pude, até chegar onde eu cheguei hoje. Então, gente, esse meu testemunho é mais para vocês que acham que tudo está perdido. Não está, não. Porque a gente é filho do dono do ouro e da prata. Entendeu? O nosso pai é rico. Então, Deus, qual é o pai que quer ver? Qual é o pai rico que quer ver o seu filho perecer? Não, gente. A gente não vive melhor porque a gente segue caminhos errados. Que até hoje eu me arrependo, porque era para eu ter criado meus filhos no evangelho. Entendeu? E é isso, pessoal. Aí, é como eu estou dizendo, aí foi onde veio a separação. Foi onde veio a separação, porque você imagina, você tem uma pessoa e onde a gente morou, antes de vir para cá, 2 conduções para chegar lá, e ele começou a se aproveitar, porque eu morava longe, começou aprontando. Quando eu cheguei lá, até saber que ele ia casar com essa pessoa, eu fiquei sabendo que ele morava comigo, mas não era casado. Então, eu ia esperar o quê de uma pessoa dessa? Aí foi quando um certo dia ele chegou de manhã e
separei a sala da casa para ele, a sala da casa, mesmo de tábua eu separei. Quando ele viu que estava separado, eu deixei o som, que era o que mais ele queria, botei uma cama de solteiro, que era a cama que meu filho dormia. Aí botei e nesse dia ele não voltou mais. Quando ele chegou, que viu, quando ele bateu, eu dei a chave, abri a janela, dei a chave e ele abriu. Quando ele abriu, ficou. Eu até brechei, ele ficou assim, ó, o tempo todinho na porta, pensando, né? Então, então, pessoal, é isso. A gente nunca deve perder a esperança, nunca deve perder. A nossa esperança é Deus. Não tem outro caminho, não tem outra esperança. Primeiro, tudo que a gente tem, quem dá é Ele. Então, pessoal, foi aí também que eu cheguei à conclusão de que a gente acha que tudo. E para vocês que não sabem, essa pessoa que comprou o terreno, ele comprou as madeiras, foi ele que comprou as madeiras, comprou telhas, e aí outras pessoas foram ajudando com telha. É tanto que a gente ia fazer uma casa pequena, deu para fazer uma casa grande, porque a gente ganhou telhas, ganhou madeira. Então, as tábuas também que ele comprou, deu para fazer todinha. Eu fiz todinha por fora, não dividi por dentro. Depois eu comprei madeirita e dividi o restante. Eu comprei, eu mesma dividi, porque ele estava com envolvimento com essa pessoa e não estava nem aí para nada dentro de casa. Chegava, a casa estava cheia d'água, morei 8 anos na casa entrando água. Foi quando apareceu meu irmão, olhou os 4 cantos. Foi um anjo enviado pelo Senhor. E ficou com pena de mim, e resolveu me dar essa ajuda, e hoje eu estou onde eu estou. E hoje em dia, resumindo, antes que esse vídeo acabe, eu tenho uma casa de aluguel aqui atrás. Eu tenho essa casa que eu moro, que a minha casa era muito grande, meus filhos casou e ficou muito grande. Aí, quando meu filho saiu de lá, eu dividi para ele, dei 2 cômodos e um banheiro. Depois ele reformou e depois repassou para mim, e a gente se uniu e ele fez em cima para ele, passou para mim e hoje em dia é alugada. Tem um sítio que eu deixei lá para essa pessoa que eu me separei agora, que eu morei com ele 16 anos, e foi ele que apareceu na minha vida, foi o homem que apareceu na minha vida, que me deu a mão, porque quando eu conheci ele, fazia 13 anos que eu vivia quebrando cabeça com um relacionamento que não dava certo, entendeu? Entre esses dois relacionamentos, entre esses relacionamentos, duas vezes tentaram ceifar minha vida. E quem foi que cuidou de mim esse tempo todo? Quem foi que segurou minha mão? Quem foi que ajudou meu filho mudar de mente quando saiu daquele presídio? Quem foi? O meu grande Deus. Por isso que vocês veem, pessoal, meus vídeos. Nos meus vídeos eu louvo, nos meus vídeos eu deixo o vídeo. Porque não tem como eu aparecer aqui para vocês como se eu fosse heroína, não sou heroína, ninguém é heroína de nada. A gente que tem um grande Deus que faz por nós, ninguém é herói de nada. Ninguém é nada, se não for o nosso Deus. E outra coisa, muitas pessoas, quando você bota como eu botei, essa semana eu botei um vídeo, eu orando, muitas pessoas veem eu louvando, muitas pessoas veem eu deixando o versículo, muita pessoa não gosta. Então, eu não vou excluir meu Deus da minha vida, não, por causa de ninguém. Entendeu? Se esse canal tiver de dar certo, vai dar. Também, se não tiver, não vai dar. Então, gente, eu tive meu filho que mudou de vida, eu tive um Deus que me deu cura, eu tive um Deus eu tenho um Deus que me deu cura, eu tenho um Deus que tirou meu filho daquele lugar, aquilo ali é um inferno na terra. Todos os presídios, pessoal, é um inferno na terra, entendeu? E quando eu cheguei lá mesmo, pessoal, quando eu vi, eu disse, meu Deus, só a tua misericórdia. Eu só achava que ele ia sair pior, mas eu via, pessoal, que ele lá, ele cresceu, ele cresceu. Ele cresceu lá, primeiro, que ele trabalhava carteira assinada, ele trabalhou 5 anos de carteira assinada, e ele com 21 anos, com 5 anos de carteira assinada, para vocês verem que ele não era um vagabundo. Ele não tinha envolvimento com drogas, ele não era usuário, ele não vendia, nada contra quem faz, porque cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu estou dando um exemplo, né? Então, pessoal, ele teve o direito ao auxílio reclusão na época de Dilma, ele teve o direito. Então, ele foi preso em fevereiro, esse dinheiro veio sair em dezembro, aí saiu com juros, ele recebeu quase 6 mil reais, foi eu que tirei esse dinheiro para ele aqui fora. Então, pessoal, ele lá dentro começou a emprestar, ele emprestava, ele virou assim, tipo uma agiota lá dentro, né? Porque o dinheiro foi todo para a mão dele, ele me deu dinheiro para comprar, ele mandou tirar a máquina de lavar para mim e todo mês ele ficou recebendo. Mas aí dava um dinheiro para a esposa, que nessa época ele tinha 2 filhos, mas só que ela vivia na casa da mãe dela, né? Com esses 2 filhos. Então, gente, e foi isso que aconteceu. E quando ele saiu, né? Quando ele saiu,
quando ele saiu, né, o dinheiro não ficou na mão dele, ficou na minha conta. Quando ele saiu, ele como é que se diz? Quando ele saiu, quando eu ia para lá, pessoal, que eu voltava, eles sempre me davam um trocado para eu botar na conta. Aí quando ele saiu, ele comprou moto, eles deram lá a habilitação dele. De lá, é, aqui o fórum, ele recebeu recebeu um papel, perguntou se ele queria. Aí ele disse que queria. Aí começou, deram a ele para ele tirar a moto. Aí ele comprou uma moto aqui, ele reformou a casinha que eu tinha dado a ele. Eu dei a ele, quando ele saiu, eu dei 2 cômodos de um banheiro, ele aumentou mais, que hoje em dia serviu para mim. Aí a casinha lá atrás tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Aí hoje em dia eu alugo para mim R$ 300, que são, os cômodos são pequenininhos. E a areazinha ali, onde vocês viram lavando roupa, é a área de roupa da gente. Aí então, gente, eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Eu precisava, pessoal, dar esse testemunho para vocês. E, pessoal, quando eu deixo na abertura do vídeo, como eu disse, o meu dia hoje vai ser diferente, oração. Então, quem sentir no coração de assistir, vem assistir, que eu não vou ser soberba de dizer assim, assista quem quiser, não. Porque assim a gente não vai conquistar nada. Quem sentir no coração de assistir, assista. E vocês não têm nada a perder. Nada a perder. Eu já fiz culto de ação de graça sobre as bênçãos que Deus fez na minha vida, né, pessoal? Também, como eu falo para vocês do sítio que eu deixei lá para essa pessoa que me deu a mão, que eu vivi 16 anos com ele. Então, ele me ajudou tanto. Meu filho passou 3 anos preso, toda semana ele ia me levar lá. Toda semana eu tinha que levar uma feira para o meu filho lá. 3 anos não é 3 dias, não, gente. E hoje em dia eu nunca questionei nada de meu Deus, porque Deus não me deve nada. Deus não me deve nada, porque tem gente que serve ao Senhor e passa por prova, quanto mais que não faz nada. Que nem quando é evangélico, você não se preocupa nem de fazer uma oração, nem de agradecer ao Senhor. Eu agradecia todo dia, mas nunca botei meu joelho no chão. Mas o dia todo, Senhor, tudo que Deus fazia para mim, mesmo eu não evangélica, eu via que tinha a mão de Deus ali. Porque o que vem de bom, minha gente, é de Deus, porque o Satanás, ele quer tirar o que você tem, ele quer destruir tua casa, tua vida, tua família. Satanás não tem nada para dar a ninguém. Dizer que a vida do mundo é boa sim, que eu já vivi. Se fosse ruim, eu não tinha vivido. Mas ele não tem nada, porque parece que ele bota, pessoal, parece que ele bota uma venda no olho da gente para a gente não ver que aquela vida não é vida para nós. Então, gente, eu só tenho que agradecer ao grande Deus. E eu tenho certeza que eu ainda esqueci de alguma coisa. Porque a minha família hoje é bênção do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu vivo só aqui, não me falta nada, porque meus 3 filhos, eu tenho uma pequena barraquinha aqui, eu tenho uma casinha de aluguel, mas todo mundo sabe que isso não dá, não dá para sobreviver. Então, meus 3 filhos, são eles 3 que me sustentam, pessoal. São meus 3 filhos que me sustentam de roupa, de sapato, disso aqui, ó, que está no meu rosto, entendeu? Mas, primeiramente, é o Senhor que está na frente de tudo. E tudo que eu tenho hoje é fruto do que eu fiz, né? Tudo que eu fiz de bom e de ruim foram frutos, entendeu? E hoje em dia, e com certeza a tendência das coisas para mim é melhorar, porque eu mudei de vida desde que eu aceitei meu Senhor, que eu já mudei de vida, né? Então, gente, Deus me deu muito livramento de mortes, né? De morte também, livramento de morte, até em família mesmo, discussão de família também. Deus me deu livramento de morte, dessa discussão que teve em família. Em família que eu digo, família do pai dos meus filhos, né? Meus filhos, não é com ninguém daqui não. Entendeu, pessoal? Pois é, pessoal, esse foi o meu testemunho, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus na frente de tudo. Deus, consagre ao Senhor tudo o que você fizer, que a sua vida será bem-sucedida. E é isso, gente. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um que chegou até aqui, cada um que está nesse canal, né? Eu quero que Deus abençoe a vida de todo mundo, mas eu tenho que falar por vocês que estão aqui me acompanhando. E outra coisa, não precisa ser 1.000, não precisa ser 500, nem 200. Se chegar 10 aqui para parar, para me escutar, Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida de vocês, trazendo saúde, paz, livramento para a família, porta de empregos. Deus abra a porta de emprego. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E outra coisa, Deus é contigo. Deus tem um plano na tua vida. E é isso, gente. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu vou ficar por aqui com o vídeo.
E desculpa se ficou muito longo, porque tem gente reclamando que meus vídeos é tudo longo, gente, e eu estou no comecinho, eu não sei fazer aqui que o pessoal, aqueles truques de pular não, de adiantar o vídeo, eu não sei, eu tô recém-nascida no ramo. Mas eu creio que eu já cheguei até aqui, eu achava difícil, já cheguei até aqui, então eu posso chegar mais longe um pouquinho. É isso, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos vocês.